seus assentos. Louvado seja Deus. Primeiramente, eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio de estar pela primeira vez aqui na cidade de Cacilândia. É a minha primeira vez aqui na cidade de Cacilândia. E eu quero ser grata primeiramente ao Senhor Jesus Cristo por ter me permitido esse privilégio. Sou grata também pela vida do pastor desse ministério, por ter me concebido por intermédio da irmã Cristina, né? Vanessa Cristina. É porque meu nome é Johanna Cristina, então eu já decorei o segundo nome dela. Vanessa Cristina, não é? Por intermédio da irmã Vanessa Cristina, foi aberto esse convite para mim. E eu glorifico a Deus porque o pastor aprovou, né, essa minha vinda para cá. E sou grata por isso. Sou grata também ao meu pastor, Marcos Palácio, ali da cidade de Votuporanga. Nós estamos debaixo da bênção de nosso querido pastor Marcos, ali da cidade de Votuporanga. E ao meu esposo que está me acompanhando, esse homem lindo, maravilhoso. Essa bênção de Deus na minha vida. Irmãs, sabe como eu conheci esse vaso? No monte orando. Você quer um vaso de Deus? Vai para o monte. Vai orar ao Senhor. Vai buscar a presença dEle, né? Senhor, me dá um vaso de acordo com a tua vontade e que me acompanhe. Não, eu preciso falar isso, irmão, porque às vezes tem algumas irmãs solteiras na igreja e andam buscando assim uma direção de Deus, e às vezes caem em alguns laços, sabe? Aqueles laços do diabo, porque não ora. Então eu vou te dar a receita, a dica. Tudo que começa na oração não tem como dar errado. Tudo que começa debaixo da bênção de Deus não tem como dar errado. Não existe o homem e nem a mulher perfeita. Mas quando você está na direção de Deus, os defeitos eles vão se encaixando um ao outro, e o amor supera qualquer problema no meio do casamento, porque está com a bênção de Deus. Então eu glorifico a Deus. Amor, depois desse elogio, cadê ele? Depois desse elogio, né? Tem que me abraçar muito, hein? Aleluia. Então eu estou acompanhada de meu esposo Leandro, essa bênção de Deus. E eu glorifico a Deus por todas vocês, por todos vocês, irmãos, estar presente aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Tem algo aqui que chamou a minha atenção e eu preciso falar. Está gravando aqui, não está? Eu preciso falar para todo mundo ouvir. A igreja, ela não é dividida. Porque no reino do céu vai entrar um povo só. E eu achei lindo, maravilhoso. E eu preciso glorificar a Deus e elogiar os outros ministérios que estão apoiando esse ministério. Eu não tenho medo de falar, porque Jesus me chamou para pregar a verdade. Porque é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, meus queridos de Votuporanga, amo vocês em Cristo Jesus. Se tiver alguém me assistindo aí, ou de qualquer outra região do Brasil, a igreja é dividida na terra por pessoas que ainda não entenderam o propósito de Deus na terra. Mas lá no céu não haverá diferenças. Não haverá ministério A, ministério B, ministério C, porque lá só vai entrar um povo redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que não mancharam as suas vestes brancas, esse é o povo que vai entrar lá no céu. E eu já vou entrar na palavra
Mas é que eu estou muito emocionada, eu estou sentindo a glória aqui, com essa união e esse apoio desses pastores, de outros ministérios. Vocês estão de parabéns. E que continue assim, e que nenhuma afronta de Satanás venha tentar cortar esse apoio mútuo, esse abraço amigo. Porque se vocês estão aqui é porque vocês apoiam o presidente desse ministério. E que nenhuma palavra forjada ou forçada contra venha destruir esta união, em nome de Jesus. Deixa quieto, né? Porque quem veio para dividir, difamar, caluniar, perseguir, destruir foi o diabo. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo. E sabe qual é a vontade do Pai? O próprio Jesus falou: a minha vontade é que eles sejam um só em mim. Se em Votuporanga tivesse essa união, meu Deus. Ai, Jesus, meu marido está aí, não me deixa mentir. É uma guerra. E nessa guerra só vai vencer aquele que se fortalece. Fortaleçam-se. Estamos em guerra. E agora você se coloca de pé que eu vou entrar na palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no tema desta noite. Carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Efésios. Eu vou ler várias passagens, mas apenas você vai me acompanhar de pé, em pé, nesta passagem aqui, amém? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Revestei-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Eu agora vou ler mais uma passagem rapidinho, que Deus ministrou ao meu coração também, para fazer um paralelismo destas duas passagens nesta noite, que se encontra em 1 de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 38, que diz assim: e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei.
E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se achegando ao filisteu. Vou adiantar aqui, 45, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e a língua aqui não ajuda. E te ferirei. Língua espanhola aqui está me ajudando. E te ferirei, e tirarei a tua cabeça, e a darei aos corvos, as aves dos céus, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Queridos e prezados irmãos, você há de se perguntar, mas por que ela leu Efésios 6, 10 em diante? E leu esta passagem conhecida sobre Davi enfrentando Golias. O tema vosso disse: fortaleçam-se, estamos em guerra. Vamos lá em Efésios 6. Quem está escrevendo esta carta aos Efésios, especificamente esse capítulo já final de número 6, é o apóstolo Paulo. O apóstolo que em outrora era um perseguidor da igreja, um homem cheio de palavra, um homem culto, um homem que aprendeu aos pés do melhor da sua época, chamado Gamaliel. Paulo era conhecedor da palavra, mas ele perseguia os crentes. Posso repetir? Paulo era, antes da sua conversão e Jesus se revelar a ele, um dos maiores perseguidores da igreja. Após Jesus subir e dado a ordem para ele ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, porque antes de Jesus subir, Jesus é Deus, e ele já na sua face de Deus, não como homem, ele conhece o futuro, ele conhece o que nós enfrentaremos lá adiante. E é por isso que ele dá uma ordem para seus discípulos, antes de ele subir de sua ascensão: ficai-vos em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. E Jesus, ele não promete uma vida de luxo. Jesus, ele não promete a seus discípulos uma vida de prazeres terrestres. Jesus não promete a seus discípulos uma vida aonde você iria passar o tempo todo por um tapete vermelho. Jesus prometeu o céu, e prometeu o céu para aquele que perseverar até o fim, porque ele sabia que na nossa trajetória e na trajetória dos discípulos naquela época, eles enfrentariam muitas perseguições. E é por isso que quando eles estão reunidos no aposento, em Atos capítulo de número 2, vai descer a presença de quem? Do Espírito Santo, que foi o que Jesus prometeu. Porque sem a presença do Espírito Santo, não há como vencer as guerras no mundo espiritual. Jesus sabia que eles precisavam de um consolador. Jesus sabia que eles precisariam de alguém que os consolasse no momento de tristeza, no momento da perseguição, no momento das calúnias, porque dói na alma. E então ele disse: ficai-vos em Jerusalém, até que do céu receberás a promessa do Espírito.
E a Bíblia diz que eles estavam reunidos e que de repente sobreveio como um som que invadiu toda a casa e que foram repartidas línguas como de fogo. Ou seja, o Espírito Santo ele traz na vida dos discípulos o poder que eles precisavam, a fortaleza que eles precisavam para poder resistir no dia mau. Porque o dia mau só se resiste com a presença do Espírito. A partir daquele momento, vou adiantar um pouquinho porque quero trazer uma palavra bem mastigada para você entender aonde eu quero chegar. Eles recebem o Espírito e a Bíblia diz que Pedro, naquela noite, naquele dia, não sei se era dia ou noite, me acredito que era durante o dia, porque ele disse a nona hora do dia, ou seja, era durante o dia. Ele vai tomar a palavra e ele vai ganhar com aquela palavra 3.000 almas no primeiro discurso de um homem cheio de poder. Mais adiante, em Atos capítulo 3, nós vemos a demonstração de poder quando João está indo juntamente com Pedro a um templo chamado a Formosa. Eles estavam indo aqui a pregar, a ensinar, a orar no templo, porque não adianta a gente pedir para Deus que Ele nos fortaleça sem oração. Você quer ter força no mundo espiritual? Você precisa entrar no templo e orar. Você e eu precisamos entrar no caminho da oração, porque crente que ora é diferente. Crente que ora, o brilho do Espírito Santo ele resplandece no seu rosto. E Pedro ele está entrando ali no templo chamado a Formosa. E antes de entrar no templo tem um aleijado, tem um coxo que se assenta na porta para pedir esmola. Aleluia. Deixa eu te perguntar, falar uma coisa aqui. Ele era deixado aonde? Na porta do templo. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero eu acreditar que ele só ficou ali. Mas este homem tinha muitos anos. Ele era deixado naquele lugar. Mas quero
Mas esse homem estava primeiramente, tá? 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 Mas esse homem
primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, outro moleque, mas vou ali a máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a primeira velocidade, vou ali outro moleque, mas máxima exterior, está a
Aura,
Apóstolo das prisões, porque Paulo vivia mais preso do que solto por causa do evangelho. E ele em outrora era dos maiores perseguidores da igreja. Lá em Atos capítulo 7, quando vão apedrejar a Estevão, mártir de Jesus Cristo, Paulo foi dos que mandou a matar a Estevão em praça pública, apedrejado. Mas aí em Atos capítulo de número 9, ele está com uma ordem, uma carta, e ele está indo a perseguir os cristãos. Ele estava indo perseguir a Pedro, a João e a todos os demais, porque o evangelho estava sendo divulgado. Ei, quando você começa a dar frutos, quando você começa a gerar, quando você começa, aleluia, a espalhar o evangelho, quando o teu louvor começa a gerar almas, incomoda os Paulos da vida, incomoda os Saulos da vida. E ele está indo perseguir, ele vai perseguir a igreja em Atos 9. Mas a Bíblia diz que ele está a caminho de quê? De Damasco. E de repente, uma luz muito forte invade os seus olhos. A luz de Cristo, oh glória, se revela na vida de Paulo, e ele cai. E a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. 3 dias cego. E a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra, porque Jesus fala: Saulo, Saulo,
¿por qué me persegues? O que Jesus estava dizendo: Paulo, tu estás perseguindo a mim e não aos crentes. Quando alguém se levanta contra você, pastor, ele não está perseguindo a você, ele está perseguindo a Jesus, quem você serve. Quando alguém te persegue sem motivos, porque a presença do Espírito Santo é na tua vida, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo o Deus que você serve. Ele está confrontando o Deus que você serve. Ele está causando problema para a sua cabeça. Tá. Irmã, essa perseguição não é contra ti, é contra o Deus que você serve. Ei, irmão, essa perseguição não é contra ti, é contra o Deus que você serve. Mas eu preciso fazer um esclarecimento sobre isso, tá? A gente, para chegar nesse nível espiritual de entender que a perseguição não é contra a minha pessoa, mas contra o Deus que eu sirvo, a gente tem que estar no espírito, tá? Porque se você estiver na carne, você não vai compreender e você vai querer rebater com o perseguidor. Eu amo vocês, mas preciso pregar. Quando você está na carne, crente que está na carne, ele pensa que a luta é contra ele e não contra o Deus que ele serve. E aí o que é o crente carnal? Porque o próprio Paulo diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, e que o homem natural também não consegue compreender as coisas do Espírito. Mas quem é do Espírito compreende as coisas do Espírito. Oh, glória! Deixa eu falar. Minha filha, tu não precisa bater boca com quem te persegue. Tu não precisa tirar satisfação com quem te calunia. Tu não precisa de ser no nível de quem te difama. Dá tua resposta no altar da oração. Dá tua resposta no altar da oração. Dá tua resposta no altar da oração. Dá tua resposta de joelho, que Deus vai responder para ele. Mas não é aquela oração, sabe? Aquela oração cheia de ódio. Senhor, mata ela. Senhor, mata ele. Não. Deus não vai nem te ouvir. Você tem que orar assim: Senhor, revela-te a ela, revela-te a ele, assim como tu te revelaste a Paulo, a Saulo. Sabe qual é a minha oração para quem me persegue? Eu vou falar. Eu não sei se alguém vai falar que é heresia, mas eu sou crente de monte, pastor. Eu gosto de ir no monte orar. Mas eu não sou daqueles crentes que vai no monte para profetizar maldição, não, tá? Eu vou buscar poder. E sabe qual é a minha oração no monte toda semana? Senhor, revela-te igual tu te revelaste a Saulo quando estava perseguindo os cristãos. Oh, glória! E faça ela e ele entender que não é contra mim, mas é contra ti. Oh, glória! Você sabe por que tem muitas orações? A oração, nós não limos aqui em Efésios 6, um dos versículos em diante, que a oração faz parte de uma das armaduras de Deus? É ou não é? A oração faz parte de uma das armaduras de Deus. E o texto está dizendo: tomai só uma. O texto diz: tomai só uma armadura, irmão. Todas. O problema está aí, que tem gente que só quer tomar uma armadura. Ele quer orar e quer que Deus resolva só orando. Mas está dizendo que a fé é o escudo.
Ele ora, mas não tem fé para acreditar que Deus pode mudar o coração de Penina. Ele ora, mas não tem fé que Deus pode mudar a situação de sua casa. Ele ora, mas fica duvidando. E sabe o que Tiago, o apóstolo Tiago disse? Que muitos não recebem porque não pedem. E quando pedem alguma coisa, pedem para seus próprios deleites. Aprenda a orar. A oração tem que ter propósito. A oração tem que ser objetiva. Mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para Deus matar. A oração tem que ser objetiva. É uma oração, mas não é aquela oração de ódio, aquela oração para inusitada. No versículo 1 do capítulo 12 de Jeremias, Jeremias apresenta porque Abacuque, ele não entrou orando, ele entrou reclamando com Deus, se lamentando com Deus. E ele vai fazer uma oração parecida com a oração do profeta Abacuque. Senhor, por que prosperam aqueles que agem aleivosamente, aqueles que agem de forma fraudulenta? Parece que o Senhor está fazendo eles prosperar. E eu sou teu profeta, Senhor. Estou aqui sendo perseguido, eu não aguento mais. Eu sou teu filho, Senhor. E Jeremias está orando e está dizendo: Senhor, como é possível que alguém tão mal, parece que o Senhor não está olhando para a maldade do coração deles. Sabe, Jeremias achou, e a gente acha também, né, pastores, que Deus vai responder do nosso jeito. Deus não vai responder do jeito que você quer muitas vezes não, tá? A resposta de Deus às vezes vem dolorida. Mas quando a resposta de Deus vem dolorida, é porque Ele está te testando para ver a tua capacidade de suporte no mundo espiritual. Quando a resposta de Deus vem dolorida,
é porque Ele está te provando para ser aprovado. Porque quando Deus quer fazer alguém mudar de nível no mundo espiritual, Deus não responde para suas vontades, mas sim para a vontade que Ele quer. Ai, Jeremias, se te cansas com homens que vão a pé, como tu enfrentarás os homens que vêm a teu encontro a cavalo na beira do Jordão? Deus estava dizendo: Jeremias, até aqueles que moram na tua casa, quando tu viras as costas, profanam maldade contra ti. Se tão somente numa terra de paz, tu está achando que essa guerra está demasiado forte contra ti, então eu tenho uma notícia: a guerra vai mudar de nível, porque agora não vem mais a pé, agora vem a cavalo, viu? Leia Jeremias 12, versículo 5. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Eu quero te fazer mudar de nível. Eu tenho uma pregação titulada: Deus não vai te dar 100 se tu não aguenta 50. O que Deus estava dizendo para Jeremias: eu não posso te fazer mudar de nível no mundo espiritual, oh glória, se você não resiste, oh glória, se você não tem resistência. O que Deus está dizendo para Jeremias: essa prova, Jeremias, vai aumentar, mas eu vou te mudar de nível, eu vou te fazer crescer no mundo espiritual, oh glória. Você quer um exemplo? Deus não vai te dar uma casa de 10 cômodos se tu não consegue cuidar de uma casa de 5, porque você não tem resistência para isso. Senhor, manda almas para a igreja, manda mulheres para o círculo de oração, papai. Não é assim que a gente ora. Mas tu não aguenta 5 tribulosas que tem no grupo, tu vai aguentar mais 20 que vai chegar. Senhor, manda mais homem para o conjunto dos varões, que cresça, meu pai. E aí tem 15 varões na igreja, né? Mas dos 15 tem 4 que não gostam de você. Aí tu não aguenta os 4 atribulados que estão lá, que são filhos de Deus. Não estou falando atribulado, irmão, no sentido de denigrir ninguém. São aquelas pessoas que ainda não foram libertas por completo por Jesus, né? Porque crente liberto não dá trabalho. Crente liberto não dá trabalho. Crente espiritual não dá trabalho. Quem dá trabalho é crente carnal. Vocês me chamaram para pregar, agora aguenta. Você já viu crente que ora, que obedece seu pastor, que sempre está ali orando com o círculo de oração, que sempre está envolvido? A sua mente está ocupada com as coisas do céu. Perseguir os outros? Não. Crente liberto não dá trabalho em igreja nenhuma. Agora, quando o crente está meio carnal, e o carnal na Bíblia, meus irmãos, sabe quem é o carnal? É o crente morno, em cima do muro. E está escrito lá, vou para o Apocalipse de novo, tá? Está lá em Apocalipse, que os mornos Deus vai vomitá-lo da sua boca naquele dia. Deus não quer você morna, Deus não quer você morno, Deus quer você quente no fogo do Espírito Santo. Se aquece, se aquece, se aquece no fogo. Que crente aquecido no fogo não dá trabalho. Crente no fogo do Espírito Santo obedece. E é a Bíblia, meus irmãos, que diz que os mornos é melhor ser frio ou quente, porque os mornos Deus vai vomitá-lo de sua boca.
São aquelas pessoas em cima do muro que elas não definem um propósito, elas não definem um foco, elas não definem um alvo. Aleluia. Mas você vai sair. Se tem alguém morno aqui nessa noite, vai sair desse congresso aquecido, aquecido, aquecido pelo poder do Espírito Santo. E Paulo está falando de pegar todas as armaduras de Deus. A oração é uma ferramenta, a fé é uma ferramenta, mas tem o quê? A espada do Espírito. Ai, essa dói. Porque a espada do Espírito, ela vem para cortar. Você não usa uma espada para ficar de enfeite na parede, ou é? Você usa uma, vamos supor, uma faca. A faca que está lá na cozinha de sua casa, ela é usada de enfeite? Não. Ela vem para cortar os alimentos que você precisa. Então essa palavra, ela vem para cortar na minha vida e na tua vida aquilo que não presta. Essa aqui é a brújula do crente. Essa aqui é pão, é água. Essa aqui é fonte. Eu estou quase indo para a parte final. Até nós não entendermos que sem a armadura de Deus nós não venceremos as batalhas espirituais, a gente vai passar o resto da vida maltratando crentes dentro da igreja, entristecendo pessoas dentro da igreja, colocando pessoas para fora da igreja. Mas quem é espiritual entende o que o Espírito está falando. A luta não é contra a tua casa, a luta não é contra a tua família, a luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A luta é mais espiritual do que você imagina. Estamos em guerra, fortaleçam-se. Ai, irmãos, fortaleçam-se. E Paulo começa dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na graça do seu poder. E eu trouxe esse exemplo de Davi porque não tem um melhor do que exemplo do que Davi. Ai, ai, ai. É por isso que eu li 1 de Samuel 17. Davi sabia que não era com o poder da mão dele que ele venceria o gigante Golias, porque ele não tinha estrutura espiritual para derrubar, física para derrubar o gigante. E Paulo está dizendo: fortaleçam-se no Senhor. O Senhor não vai te mandar fazer uma coisa para tirar ninguém da igreja. Posso falar? O Senhor não vai permitir isso. Irmãos, eu fiz um curso, fiquei 5 anos viajando para o Belém. Lá quando era na Conselheiro Cotegipe, nosso ministério central em São Paulo, sobre evangelismo e discipulado eficaz para o crescimento da igreja. E quando eu fiz aquele curso, eu viajava de ônibus, pastores, para mim poder entender o mundo espiritual, como agir com as pessoas na igreja. Presta atenção, é nisto aqui. E um dia um dos professores, ele disse esta frase, e eu guardei muito bem na cabeça essa frase: que prazer tem Deus em mandar um pregador e falar que Deus vai limpar a igreja. Você já ouviu o pregador que fala isso? Jesus vai limpar a igreja, Jesus vai jogar um monte de gente que não presta para fora. Vocês já ouviram isso? Isso não provém de Deus. Sabe por que isso não provém de Deus? Porque está escrito na palavra dele, aleluia, que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
E quando eu falo em morte, eu estou falando tanto de morte física como espiritual. Deus não tem prazer, porque o ímpio, meus irmãos, não é aquele homem natural que está do lado de fora da igreja, não, tá? O ímpio é aquele que está na casa de Deus e comete obra de impiedade. Tem alguém aí? Então, às vezes nós temos que mudar o nosso posicionamento e dizer: Senhor, salva, Pai, no meio de tua igreja. Restaura, Deus, aqueles que ainda não entenderam o teu propósito, Pai. Tem misericórdia, que eles venham a ser mais crentes, que eles venham a ser mais abençoados. Essa tem que ser a oração de um crente verdadeiro. Eu não posso pregar ódio. Sabe por que eu não posso pregar ódio? Porque Jesus olhou para nós, nós éramos imprestáveis, e Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Se a palavra não transforma ele, se o Espírito Santo não transforma ela, não sou eu com a minha palavra que vou transformar, mas a minha oração pode chegar ao trono de Deus. E quando a gente ora com sinceridade, aí quem vai decidir se leva embora é Deus, não eu. Tem alguém aí? Quando você ora com sinceridade a Deus, Ele sabe o que é melhor para ser feito. Então, se Ele quiser levar para outra igreja, Ele leva. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele quiser tirar do meio, Ele tira. Mas não compete a mim falar isso, porque isso cria problema dentro da igreja. É verdade, meus irmãos. Irmão, eu já orei por gente atribulada, vocês não têm noção. Eu fiquei 2 anos trabalhando com dependentes químicos. Você tem noção do que é isso? 2 anos trabalhando com dependentes químicos, pastora. 2 anos, pastor, viu? 2 anos. Pessoas que ninguém dava nada, em uma casa de apoio. E essa casa de apoio, ela não me pagava R$1. E eu tinha todas as quinta-feiras de graça. O meu pagamento era: a minha graça te basta. Mais de 70 homens, de aquele tanto que eu discipulei, hoje são salvos, são pregadores da palavra de Deus. Aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa: a palavra que sai de tua boca tem poder para libertar. A palavra que sai de tua boca tem poder para curar. A palavra que sai de tua boca tem poder para restaurar. A palavra que sai de tua boca tem poder. Tem poder, porque Ele nos deu poder. Cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque com a palavra que sai da nossa boca nós podemos gerar vida, mas podemos gerar morte, divisão, problema. Isso aqui, ó, esse pequeno membro, como disse Tiago, esse pequeno membro está destruindo muitas vidas no Brasil e no mundo, tá? Irmãos, porque vocês são meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu tenho levado a palavra de Deus em muitos lugares nesse Brasil. E por todos os lugares que eu passo, o problema sempre é o mesmo: divergências, problemas com irmãos, com irmãs. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo matar o ministério do outro ou da outra. É um querendo chegar na cabeça do pastor e falar: pastor, mas aquele ali não presta. Aí como é que fica o pastor? Fica com a cabeça desse tamanho, né? Não, e tem uns abençoados por aí que falam: ah, é o queridinho do pastor, é a queridinha do pastor. Eu preciso falar porque o Espírito me dá autoridade. Na tua visão é a queridinha,
Na tua visão é o queridinho, mas na visão de Deus é filho amado. Você não sabe como é complicado pastorear igreja. O sacrifício que um pastor tem que fazer para manter uma ovelha ali na igreja. Eu preciso falar porque Deus está falando algo aqui. E aí tem seres humanos que ainda não entenderam o propósito de Deus na terra. Espera aí. Tem base bíblica? Tem. Quando Jesus é crucificado, há um ladrão à sua direita e há um ladrão à sua esquerda. Os dois não prestavam. E era a última oportunidade que os dois tiveram. E Jesus está no centro. O ladrão da direita, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Jesus tivesse espírito de vingança, espírito de desamor, Jesus ele tinha autoridade para isso, tá? Porque ele era o filho de Deus. Jesus poderia olhar para ele e dizer: rapaz, tu não prestou a vida inteira, tu roubava, tu matava, tu fazia, e agora, no último dia de tua vida, tu está implorando perdão para mim? Jesus tinha autoridade para fazer isso. Tinha. Agora tu está implorando perdão. Não. Jesus falou assim para ele: olha que Jesus amoroso que você serve. Olha o amor do Pai com tua vida e com a minha vida. Éramos nós para estar lá, mas Jesus era puro. Jesus era verdadeiro. O Filho de Deus, ela olha para o criminoso e fala: te digo que desde hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Espera aí, no paraíso. Jesus inaugurou o céu com um ex-ladrão. Não, espera. Em Mateus capítulo de número 1, a Bíblia é meio estranha, pastor. A Bíblia é estranha. A Bíblia é tão esquisita, irmãos. Em Mateus capítulo de número 1, nós temos a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus entrou mais gente que não prestava do que gente que prestava. Eu nunca vi isso. Espera aí. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Uma prostituta arrependida. Está lá em Mateus capítulo de número 1, na genealogia de Jesus. Quem era Davi? Um ex-adúltero que adulterou e homicida. Se arrependeu e entrou na genealogia de Jesus. Capítulo número 1 de Mateus. Pera. Quem era Salomão? Olha, Raabe, Davi. Quem mais? Ajuda eu aí. A Ruth, a Moabita, que era de outra nação, que adorava outros deuses, mas se converteu ao Deus de Noemi. Está lá na genealogia de Jesus. E aí a gente tem uma cara lavada, chega na igreja e quer que o pastor exclua pessoas de nosso meio. Deus não te chamou para dividir. Deus não te chamou para fazer divisão no meio da igreja. Deus te chamou para reconciliar vidas. Deus te deu o ministério da reconciliação. Eu estou finalizando. Fortalecei-vos. Estamos em guerra. Veja bem. 2 Coríntios 5, versículo 19 e versículo 20. Tenho-vos dado o ministério da reconciliação,
Para assim como Cristo reconciliou o mundo com o Pai, vós também reconciliai o homem a Deus. E isto não provém de vós, mas provém de Deus, que colocou em nós a palavra da reconciliação. Presta atenção. Deus colocou em nós o quê? A palavra da reconciliação. Fala assim: Deus me criou com propósito. Primeiro, para adorar seu nome. Para adorar seu nome. Segundo, para reconciliar vidas a Deus. Deus te deu o ministério da reconciliação. Por isso fortaleçam-se, porque estamos em guerra. E você pensa que Deus, que o diabo, você pensa que o diabo vai ficar brincando conosco? Não. Se ele sabe que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e que através de mim e de você, almas são acrescentadas ao reino de Deus, ele vai tentar de todas as maneiras criar conflitos uns com os outros, para que o propósito de Deus não seja realizado na terra. Deus te deu o ministério da reconciliação. É por isso que o diabo tenta te diminuir. É por isso que o inimigo atenta contra teu ministério. É por isso que o inimigo quer te calar. É por isso que o inimigo quer te parar. É por isso que o inimigo quer que você fique humilhado, prostrado, se sentindo cabisbaixo, derrotado, porque ele sabe a capacidade que Deus te deu. Irmãos, você e eu não somos qualquer coisa. Paulo disse que ele nos fez embaixadores do reino de Deus. E o embaixador, ele defende a sua pátria na terra. O embaixador, ele comanda e representa seu país. Quando eu preciso de um documento, eu tenho que viajar 600 quilômetros para São Paulo, para a capital do estado de São Paulo, porque lá fica a embaixada do meu país. E só o embaixador lá pode me trazer esse documento. Deus te constituiu embaixadora, viu? Você não é dessa pátria. A tua pátria está no céu. E muito em breve nós estaremos lá. Muito em breve nós estaremos face a face com Ele. E ali não haverá choro, não haverá llanto, não haverá tristeza, não haverá dores, não haverá enfermedades. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido, sim, vale a pena ser caluniado, sim, vale a pena pelo nome do Senhor, porque um dia nós estaremos nas moradas celestiais que Ele foi preparar para conosco. Mas para isso, fortaleçam-se. Mas para ir nas moradas, fortaleçam-se, porque estamos em guerra. O Brasil está em guerra, o mundo está em guerra. A guerra está na igreja também. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. Elevo meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e criou a terra.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu escudo e a minha fortaleza. Eu estou terminando. E Davi sabia que sua fortaleza vinha da onde? De Deus. Se coloca de pé. Eu vou finalizar com isto aqui. Eu li a passagem de Davi. Davi foi para cima do gigante no nome dele. Foi no nome dele. Eu, Davi, te derrubo. Não. Tu vens contra mim com lança, com escudo, com armas da terra. O que ele estava dizendo: Golias, tu vem contra mim com as armas da terra, mas tu não entendes que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Está na Bíblia. Tu vens contra mim com escudo e lança, né? Mas eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Espera aí. Sabe o que eu acho interessante? Que a guerra de Davi ali era representada por duas nações: a nação do povo de Deus, de Israel, e os filisteus. E os filisteus eram inimigos mesmo do povo de Deus. E eles mandaram o melhor dos seus homens, porque o diabo, posso falar? Posso ou não posso? O diabo, ele investe pesado, tá? Não vai brincar com ele não, tá? Não vai brincar com ele se não é no nome do Senhor, que tu não vai vencer. Porque nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Ele pega pesado, viu? Pega pesado, não brinca não. Porque ele enviou o maior homem que eles tinham, Golias. Tinha quase 3 metros de estatura. Homem de guerra. Homem que ganhou muitas batalhas. Mas era tudo da terra, tudo carnal. Mas Davi não. Davi, ele veio no nome do Senhor. Um menino pequenino, ruivo, e o caçula da casa de seu pai Jessé. Vai vendo aí. Você não precisa de muita coisa para derrubar os gigantes contra a tua vida. Você só precisa do nome do Senhor. Está com medo por quê? Primeiro, que eu te disse que tu és embaixador de Cristo na terra. Segundo, que eu te disse que se você tem fé e o escudo e o capacete e a palavra do Espírito e a espada do Espírito e oração, tu não precisa de mais nada não. Irmã Johanna, tu está falando de coisas carnais? Não. O Golias na sua vida pode ser uma mania que você não consegue abandonar. O Golias na sua vida pode ser um gigante que existe dentro de você, que não te deixa aproximar da presença de Deus. O Golias de tua vida pode ser você mesmo também, que não entra na obediência com Deus. Mas no nome de Jesus você vai obedecer. No nome de Jesus você vai vencer as indiferenças um com o outro. No nome de Jesus você vai amar mais e odiar menos na igreja. No nome de Jesus, o gigante que existia na sua vida, porque ele não existe mais em nome de Jesus. Essa aqui é uma linguagem figurada que eu posso trazer para os dias de hoje. Davi, ele está indo. Tu vens contra mim com espada, com lança. Irmão, é cada dardo do maligno que é lançado na nossa mente, não é? São os escudos, as lanças, as armas do diabo para nos desanimar, para nos enfraquecer, para nos desanimar e nos colocar sentado em um lugar.
Mas no nome de Jesus você vai vencer os dardos inflamados do maligno. No nome de Jesus, Golias vai cair por terra na tua casa. No nome de Jesus, esse Golias lá na empresa que você trabalha, que te confronta, que te afronta, vai ser derrotado. Fortaleçam-se. Estamos em guerra. Eu já vou orar por vocês e vou entregar. Tu vens contra mim, né? A Bíblia diz que ele pega uma pedra e uma funda. Encravou a pedra na testa do gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela pedrada foi uma pedrada estratégica. Estratégica, diga estratégica. Fala, foi uma pedrada estratégica. Se Davi atinge Golias no braço, Golias ficava em pé. Se ele atinge Golias na barriga ou na coxa ou na perna, ele ficava em pé. Mas foi na cabeça. Você sabe o que Deus está dizendo? Para você poder vencer certos gigantes na sua vida, você precisa atingir o mal pela raiz. Corta pela raiz. Corta o mal pela raiz. A cabeça é o lugar onde está o cérebro do ser humano. O cérebro está aqui. E o cérebro, junto com a coluna cervical, é interligada na face dos nervos. Domina todo o corpo. O sistema nervoso. Ele dá pedrada, ele vai desequilibrar o gigante. Você viu que quando Deus está te dando certas vitórias, existem até pessoas que são usadas pelo inimigo mesmo, que tem sim, que ficam desequilibradas quando vem você ganhando na presença de Deus, ou avançando, quando eles fazem de tudo para te tirar da igreja, mas você continua firme. Ficam desequilibrados. Mas como é que pode? Olha aí toda a prova que ela passa, toda a prova que ele passa, mas ele continua adorando a Deus. Porque o diabo quer tirar o teu equilíbrio emocional, para você descer no nível de quem te persegue. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele acerta na testa e ele cai. Mas ele não cai para trás, ele cai para frente. Quebrou o nariz, quebrou tudo. Aí a Bíblia diz que Davi corre, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele. Eu preguei essa mensagem nesse sentido, essa parte dessa mensagem, uns 6 anos atrás. E essa é a segunda vez que Deus me trouxe essa passagem. Sabe o que eu acho interessante? Que Davi não precisou usar nem a espada dele, porque ele não tinha. Davi venceu o gigante com a própria espada do gigante. Interessante, né? O texto diz, é um mistério isso aqui, que ele correu, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. E eu tenho uma palavra profética para te entregar nessa noite. E isso é para quem crê. Você não precisa usar as tuas próprias armas nessa luta. Tu não vai precisar de teus próprios argumentos para te defender. Tu não precisa de ser no nível de Golias. Tu não precisa. Lavashore cantarabanahashai. Rebeca lavashore me cantarabanai. Você não precisa de ser no nível de quem te confronta. Você não precisa de ser no nível de quem te calunia. Posso te falar uma coisa? Porque ele vai ser derrotado com a sua própria arma.
quem anda te caluniando, quem anda tropeçando nas suas próprias palavras. Uma hora ele disse uma coisa e outra hora disse outra. Uma hora ele joga um veneno, outra hora ele muda outro veneno. Ele vai morrer com a própria palavra. Ele está tropeçando nas suas próprias mentiras. Você não vai precisar se justificar, você não vai precisar falar nada, porque ele vai ser derrotado com as suas próprias mentiras. Rebeca Labasuri Cantarabana. Você não precisa descer no nível de quem anda inventando coisa. Você já viu que gente é mentirosa, pastores? Eles não conseguem sustentar a mentira por muito tempo, porque Deus revela a verdade. Ou seja, Davi matou gigante com a própria espada. Quem te caluniou vai morrer com o veneno da sua própria palavra. E vou te falar mais uma coisa: ainda vai chegar até você e vai te pedir perdão. Irmãos, eu preciso falar algo aqui. Deus falou comigo na minha casa em Votuporanga. Você me permite, pastor? Vem aqui. Eu estava orando por esse ministério, mas eu preciso falar o que Deus está falando. E Deus falou e me autorizou a falar isso em público. Eu vi um levante muito grande de Satanás contra a vida desse homem. Sem eu conhecê-lo, tá? Eu nunca falei com ele. E Deus falava assim: fala e traz um esclarecimento para a minha igreja. Eu via umas calúnias sendo ditas. E Deus falava: fala para mim, o servo, que eu sou Deus que o justifica na terra. Porque eu estou jogando hoje toda mentira, toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, disse o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: aquilo que vinha contra a tua vida para postrar, para humilhar, eu vou transformar em bênção. Eu vou transformar em bênção. Eu vou transformar em testemunho. Será testemunho para esse lugar. E tem mais uma coisa: quando eu realizo algo, eu realizo por completo. Eu vi a Deus entrando na tua saúde também. Deus está visitando a tua saúde agora. Põe um pouquinho desse. Estenda suas mãos para cá, porque eu vou fazer o que Deus está mandando. Deus restaura tudo na tua vida. Deus restaura a tua saúde também. E a partir de hoje você vai ter mais ânimo, mais energia para fazer a minha obra. Porque eu repreendo todo mal agora, pelo sangue de Jesus que purifica. Deus arranca agora toda enfermidade para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. O testemunho será contado neste lugar. Na baia sorre calabachá. Ora calabachá. Rebenei sorre calabachá. Rebe calabachore cantarabanassai. Meu servo. Sou Elohim, Elohim dará. Eu sou Deus que te sustento com a direita da minha justiça. Eu sou Deus que te fortaleço e que te encho de coragem para prosseguir na caminhada.
Deus está te animando de uma tal forma hoje, porque tu estava tão desanimado. Profetizar para pastor é uma coisa muito difícil. Tem que ter a coragem do Espírito. E o Espírito Santo está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Eu posso falar. Eu vi além da tua uma doença alojada no teu corpo. Você estava transformando em um câncer. Estava se transformando e queria tomar algumas coisas. Estava avançando para outro lugar. Era uma coisa simples, começou, mas depois foi como se agravando. Mas o Senhor que conhece o teu coração, que tem um coração limpo, contempla as tuas orações, que mesmo às vezes tendo pouca força, mas você sabe que você depende de mim. Quantas vezes tu tira do que é teu para você colocar no meu reino, e eu te coloco em dobro, em dobro, em dobro tudo que você tem investido. E mesmo assim o diabo te caluniava, viu? Ele te caluniava, porque a partir de hoje eu viro essa página de tua vida e fecho a boca dos leões. Eu fecho a boca dos leões hoje. Esse ministério vai crescer ainda mais. Vai. E eu vi a construção de igreja. Eu vi a construção de igreja. E o diabo está furioso com isso. Eu vi, pastor, a construção de uma nova igreja. E o inimigo sabe. Lembra de Neemias? Neemias, ele foi para reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. Ou seja, ele estava em construção das muralhas. E Sanbalat e Tobias se levantaram contra ele. Mas sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu estou na construção, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu não vou descer, eu não desço no nível de Sanbalat, eu não desço no nível de Tobias, eu não desço no nível dos aliados de Tobias e Sanbalat, porque eu estou numa grande obra. Eu estou construindo, e quem manda recurso é Deus, quem manda recurso é Deus, quem manda recurso é Deus. Faz uma galeria, viu, pastor? Vai fazer uma galeria, porque quem está dando recurso é Ele. Pastor, faça-se com tuas mãos. Oh, glória. Deus manda te dizer assim: eu sou o Deus que te ajuda. Eu sou Deus que te protege. Eu sou Deus que coloca cada coisa no lugar. O diabo, ele não ataca casa vazia. O ladrão não entra em casa vazia. O ladrão, ele só entra em casa que tem coisas de valor para roubar o valor. E o diabo queria tirar parte de seus valores. Mas valores são inegociáveis. E é por isso que o diabo tem raiva de ti. Eu vou falar. Você sabia que tem gente que te critica até porque tu apoia outros ministérios? Que tem gente que te critica porque você está aqui nesse lugar? Mas fui eu que te chamei. Fui eu que te separei.
E o que é teu ninguém toma. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Ninguém rouba. Recebe ânimo e coragem. As lutas são grandes, mas teu Deus é maior. Ele é maior. E Ele é teu advogado. E Ele é o advogado dos advogados. Porque Ele quem entra na peleja. E nesta peleja não tereis que pelejar. Só marcha. Só marcha. Só marcha na minha presença. E deixa comigo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu já estou aqui já quase uma hora com esse microfone na mão. Estamos em guerra. Lembra do que foi dito na palavra. Fortaleçam-se. Fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Vamos falar. Fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. E essa palavra eu vou acrescentar. Essa é minha. E do resto Deus cuida. Você crê nisso? Do resto Ele cuida. Ele cuida da saúde. Ele cuida dos bens materiais. Ele cuida do que você precisa. Ele cuida de tuas contas. Apenas fortaleça-se no Senhor e na graça do seu poder. Amanhã nós continuaremos aqui. Eu estou indo para a oração. Vou entrar na oração. Não sei se vou entrar essa madrugada. Já até perguntei aqui se tem monte aqui. Não sei se vou hoje ou vou amanhã à tarde. Mas antes de eu vir aqui, eu vou orar pela vida de vocês. Porque o cristão só vence na oração. Na oração. E eu quero lhe fazer um pedido a vocês também. Vocês oram por esta serva. Que esta serva aqui, eu gosto de fazer um trabalho na minha igreja. Posso falar algo aqui, pastor? Não é para me engrandecer, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de limpar a minha igreja onde eu congrego. E quando você limpa a igreja que você congrega, até isso é motivo de perseguição, tá bom? Até você limpar a igreja se torna motivo de perseguição. Mas eu gosto. E se você é dessas irmãs que gosta de limpar a igreja, continua fazendo com amor, com carinho, e não espere nada dos homens, porque o homem, a Johanna Pérez ou outra pessoa não tem nada para te oferecer, mas Ele Ele tem. Ele tem. E o vosso esforço no reino é Ele quem paga. E Ele é o melhor patrão que nós temos. Às vezes você está aí pensando, mas eu trabalho na igreja, eu faço alguma coisa para Jesus e parece que ninguém me dá valor. Não importa. Davi matou ursos e leões escondido, mas Deus viu. Deus viu. Deus viu. Então não se preocupe com isso, porque você tem o melhor patrão, que é Jesus. Você quer ver como você tem o melhor patrão? Você anda toda linda, maravilhosa, vocês estão maravilhosos aí. O fato de você estar vivo já é um motivo de gratidão todos os dias a Deus. Então glorifique a Deus, ame as pessoas e deixa que o resto Deus cuida. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade. Vamos aplaudir Jesus?